paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Tiago Azevedo, pároco da paróquia Santos Anjos, no Leblon, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E vamos juntos, a partir de então, trilhar esse caminho espiritual com a Palavra de Deus. Evangelho de vida, alimento espiritual em nossa caminhada com Cristo. Hoje, 7 de agosto, segunda-feira, na 18ª semana do Tempo Comum, vamos juntos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dentro do mês de agosto, mês vocacional, e nessa primeira semana onde refletimos e oramos pela vocação sacerdotal, no último domingo celebramos o Dia do Padre, ainda relembrando o 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Hoje, no Evangelho, Jesus diz aos discípulos, preocupados com a multidão que ouvia a palavra e tinha também fome e queriam despedir aquela multidão. Jesus dá a eles uma ordem: dai-lhes vós mesmos de comer. A partir dali, a multiplicação dos pães e aquilo que acabamos de ouvir. Os discípulos, os apóstolos e hoje os sacerdotes, servos do Senhor, são aqueles que têm a missão de alimentar o povo de Deus, dando a eles de comer o pão, sobretudo, da palavra. A palavra de Deus, que é alimento eficaz, salutar, espiritual para a alma. Tal como o pão material alimenta o corpo e nos dá força, saúde para caminhar e para trabalhar, a palavra de Deus é o pão espiritual. Sem ela é impossível trilhar os caminhos do Senhor. Sem a palavra é impossível sermos santos. Que a palavra de Deus nos fortaleça nessa caminhada e que possamos todos juntos, pastores e ovelhas, sacerdotes e povo de Deus, caminharmos juntos no caminho do céu, no caminho da santidade e da salvação. Que Deus te abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.